Em fevereiro de 1945, uma grande capital asiática estava prestes a se transformar em um dos cenários mais brutais de toda a Segunda Guerra Mundial. Ruas que antes eram tomadas por mercados, igrejas e prédios coloniais, logo seriam preenchidas por escombros, fogo e cadáveres. Em poucas semanas, mais de 100 mil civis morreriam. O que deveria ser uma libertação rápida acabaria se transformando em um pesadelo urbano que nem mesmo os comandantes americanos haviam previsto. A cidade era Manila, nas Filipinas, e o combate que estava prestes a começar entraria para a história como uma das batalhas urbanas mais violentas de toda a guerra. Tudo começou meses antes, quando as forças dos Estados Unidos retornaram às Filipinas com um objetivo claro: destruir o domínio japonês no arquipélago e recuperar um território estratégico para o avanço final contra o Japão. Em outubro de 1944, tropas americanas desembarcaram na Ilha de Leyte, iniciando uma campanha que desencadearia uma série de batalhas decisivas no Pacífico. Ao lado das forças americanas estava o general Douglas MacArthur, que havia prometido retornar às Filipinas depois de ser forçado a abandoná-las em 1942. Seu retorno se tornou um símbolo poderoso de redenção e revanche. Mas apesar do triunfo inicial, a campanha estava longe de terminar. Os estrategistas americanos sabiam que a verdadeira chave para reconquistar as Filipinas era a ilha de Luzon. Ali estava Manila, a capital do país, além de importantes campos de aviação e centros logísticos que sustentavam a presença militar japonesa no Pacífico. Capturar Manila rapidamente era essencial para garantir a continuidade da ofensiva aliada. Por outro lado, o Japão também entendia a importância estratégica da ilha. O comando das forças japonesas em Luzon estava nas mãos do general Tomoyuki Yamashita, um comandante experiente que havia conquistado fama anos antes, durante a conquista da Malásia. Yamashita sabia que enfrentar o poder militar americano em batalha direta seria suicídio. Seu plano era recuar para as regiões montanhosas da ilha e travar uma guerra de desgaste prolongada, forçando os americanos a pagar um preço alto por cada avanço. Mas dentro de Manila, outro comandante tinha uma visão completamente diferente. O contra-almirante Sanji Iwabuchi comandava milhares de marinheiros japoneses que haviam sobrevivido à destruição de grande parte da frota imperial no Pacífico. Muitos deles eram veteranos que haviam visto seus navios afundarem em batalhas como Guadalcanal e outras campanhas navais devastadoras. Para esses homens, Manila representava uma última chance de recuperar a honra perdida. Iwabuchi tomou uma decisão que mudaria o destino da cidade. Em vez de abandoná-la, como havia sugerido Yamashita, ele decidiu transformá-la em uma fortaleza urbana. Edifícios governamentais, hotéis, escolas e igrejas foram convertidos em posições defensivas. Metralhadoras foram posicionadas em janelas, barricadas foram erguidas nas ruas, explosivos foram escondidos em cruzamentos estratégicos, armas retiradas de navios de guerra e aeronaves foram instaladas em pontos elevados da cidade. Manila estava sendo preparada para uma batalha até o último homem. Enquanto isso, as forças americanas avançavam rapidamente em direção à capital. Em janeiro de 1945, tropas desembarcaram no Golfo de Linguá, ao norte de Luzon, iniciando a marcha rumo a Manila. Divisões inteiras de infantaria, apoiadas por tanques e artilharia pesada, começaram a avançar pelas estradas destruídas da ilha. Guerrilheiros filipinos, que lutavam contra os japoneses desde o início da ocupação, ajudavam guiando os soldados americanos por trilhas e vilarejos. À medida que os americanos se aproximavam da capital, também surgiu uma preocupação urgente. Espalhados pelas Filipinas estavam campos de prisioneiros de guerra, onde milhares de soldados e civis aliados permaneciam detidos desde 1942. Muitos deles estavam à beira da morte, enfraquecidos por fome, doenças e abusos. As tropas americanas sabiam que cada dia de atraso
poderia significar a execução ou morte de mais prisioneiros. Em uma operação ousada, unidades de elite americanas realizaram um ataque surpresa a um desses campos, libertando centenas de prisioneiros que estavam em estado crítico. Muitos eram tão fracos que mal conseguiam caminhar. Aquela operação revelou ao mundo um estado desesperador em que esses prisioneiros viviam menos e aumentou ainda mais a urgência de tomar Manila. No início de fevereiro de 1945, as primeiras unidades americanas chegaram aos arredores da capital filipina. O que encontraram ali foi completamente diferente do que esperavam. Em vez de uma cidade abandonada ou levemente defendida, Manila estava cheia de posições fortificadas. Metralhadoras japonesas estavam escondidas em prédios. Pontes haviam sido minadas e barricadas bloqueavam as principais avenidas. A batalha começou quase imediatamente. As tropas americanas não estavam preparadas para um combate urbano dessa magnitude. Diferente das batalhas travadas em ilhas remotas do Pacífico, Manila era uma grande cidade com bairros densamente povoados, ruas largas e prédios de concreto que ofereciam excelente proteção para os defensores japoneses. Cada quarteirão precisava ser conquistado à força. Os soldados americanos começaram a improvisar novas táticas. Pequenas equipes de assalto foram formadas, equipadas com lança-chamas, explosivos e metralhadoras leves. Antes de entrar em qualquer prédio, essas equipes disparavam rajadas intensas contra portas e janelas. Granadas eram lançadas para dentro de salas escuras e lança-chamas eram usados para expulsar soldados japoneses escondidos em bunkers improvisados. Mesmo assim, a resistência era feroz, e o Abushi havia ordenado que seus homens lutassem até a morte. Rendição não era uma opção. Para muitos soldados japoneses, morrer em combate era considerado mais honroso do que sobreviver à derrota. Essa mentalidade transformou cada prédio em uma pequena fortaleza. Quando os combates se intensificavam, a situação da população civil se tornava cada vez mais trágica. Milhares de moradores estavam presos dentro da cidade, incapazes de fugir do fogo cruzado. Em muitos casos, tropas japonesas passaram a considerar qualquer civil restante como possível colaborador das forças americanas. Massacres começaram a acontecer em vários bairros da cidade. Testemunhos de diários encontrados após a guerra descreveriam cenas de violência extrema. Civis foram executados, bairros inteiros incendiados e famílias inteiras desapareceram durante o caos da batalha. Ao mesmo tempo, a artilharia americana começou a entrar em ação. Inicialmente, os comandantes tentaram limitar os bombardeios para preservar a cidade histórica. Mas conforme a resistência japonesa se mostrava cada vez mais intensa, essas restrições começaram a desaparecer. Canhões pesados passaram a disparar contra edifícios fortificados, reduzindo quarteirões inteiros a montanhas de escombros. Igrejas centenárias, universidades e prédios históricos construídos durante o período colonial espanhol foram destruídos. A batalha se arrastou por dias, depois semanas. Cada avanço custava vidas. Finalmente, as forças americanas conseguiram cercar os últimos defensores japoneses dentro do distrito histórico de Intramuros, uma antiga fortaleza espanhola com muralhas gigantescas de pedra. Ali, os soldados japoneses se prepararam para a última resistência. Em 23 de fevereiro, a artilharia americana lançou um bombardeio massivo contra as muralhas da fortaleza. Milhares de projéteis atingiram as antigas paredes de pedra durante uma única hora. Quando o bombardeio terminou, tropas de assalto avançaram pelos buracos abertos no lugar. O combate final foi brutal. Corredores estreitos e salas destruídas se tornaram campos de batalha improvisados. Soldados lutaram corpo a corpo entre escombros e incêndios. Granadas explodiam em corredores escuros enquanto metralhadoras ecoavam pelas ruas destruídas. Poucos dias depois, a resistência japonesa finalmente colapsou. O contra-almirante Sanji Wabushi tirou a própria vida, seguindo o ritual tradicional japonês de seppuku. Sua decisão
marcou o fim da defesa japonesa organizada dentro da cidade. Em 3 de março de 1945, Manila foi oficialmente declarada segura pelas forças americanas. Mas o preço da vitória foi devastador. Cerca de 100 mil civis haviam morrido durante a batalha. Grande parte da cidade estava destruída. Prédios históricos que existiam há séculos desapareceram em poucos dias de combate. Para muitos historiadores, a destruição de Manila foi comparável à devastação de algumas cidades europeias durante a guerra. Mesmo assim, a captura da capital filipina teve enorme importância estratégica. As Filipinas voltavam ao controle aliado e importantes bases aéreas passaram a ser utilizadas para preparar a ofensiva final contra o Japão. A guerra no Pacífico ainda continuaria por vários meses, mas a batalha por Manila marcou um dos capítulos mais sangrentos e esquecidos de toda a Segunda Guerra Mundial. E até hoje, muitos se perguntam se a cidade poderia ter sido poupada de tanta destruição. Décadas depois, os sobreviventes ainda lembrariam daquele período como o momento em que Manila deixou de ser uma cidade vibrante para se tornar um campo de ruínas. A história da guerra está cheia de batalhas famosas, mas poucas foram tão brutais quanto a luta que transformou Manila em um verdadeiro inferno urbano em 1945. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Você já tinha ouvido falar dessa batalha antes? Sua participação ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas interessadas em história. E se você gosta de conteúdos como este, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias reais da guerra que raramente aparecem nos livros.